Vamos falar de Brasil? Flávia, você ainda tem um... Aqui tá tudo na paz. Vai nessa, PH, vai nessa. Não, eu acho legal, porque assim, a gente pode falar de Brasil em particular, mas é interessante como no nosso chat, que eu estou dando uma olhada aqui por cima, a discussão está muito sobre as ideologias envolvidas nessa conversa que a gente está tendo aqui. Então, esse gancho está fácil de fazer a partir desse papo que a gente teve até aqui, inclusive, porque estão perguntando se tem a ver com reacionarismo, com fascismo, com o quê. Então, eu acho que vai ser bem legal esse gancho. O pai da criança não está presente, mas o PH conhece o suficiente. Alienação parental no meio, alienação parental. O tio da criança. Eu sou o tio. O padrinho da criança. A gente, na primeira pesquisa Meio Ideia, existe um esforço de compreender quem somos, entendeu? Quais são os nossos valores como sociedade. Tem 2 estudos que eu acho que são muito importantes que foram lançados no ano passado. Um pela Quest Pesquisas, do Felipe Nunes, que é o estudo chamado Brasil no Espelho, que divide a sociedade brasileira num conjunto de... não é propriamente ideologia que ele está fazendo a divisão, ele está fazendo uma divisão que é mais sociológica, no sentido de que os critérios que ele usa para organizar a sociedade em conjuntos de valores diferentes está também muito ligado, está ligado não apenas aos valores, mas também está ligado à geografia, também está ligado à classe, também está ligado a vários outros critérios. E a gente tem um estudo mais recente que foi lançado pela More in Common, que é coordenado aqui no Brasil pelo Paulo Hortelado da USP, que tenta estudar como é que são os processos de polarização entre direita e esquerda no Brasil. Então, o principal critério que ele usou para organizar a sociedade brasileira foi um critério de engajamento político, dos extremamente engajados na direita e na esquerda, até os mais ou menos engajados e os 2 grupos de não engajados, por assim dizer. Para participar, para trazer mais uma peça de análise para essa informação, para esse jogo de tentar compreender os valores da sociedade, eu propus ao Christian e ao Maurício Moura, do Instituto Ideia, que a gente pegasse a classificação do Christian de ideologias brasileiras. O trabalho, eu não sei se vocês entendem a importância desse trabalho que o Christian fez. E não é porque ele é meu amigo, não é porque ele é colunista do Meio. É um trabalho imenso, porque ele começa estudando o texto de gente que estava escrevendo no final do século XVIII, pensando já o Brasil independente, e ele mostra como existe uma genealogia de pensamento brasileiro, como que o Brasil pensa o Brasil, como que intelectuais públicos, jornalistas e políticos pensam o Brasil e como existe uma coerência que literalmente começa na Inconfidência Mineira e você vai, a partir daí, entrando e criando um jogo ao qual o Christian chega a um conjunto de 10 ideologias e nós pegamos, a gente fez um questionário e depois na pesquisa que nós pusemos em campo, um questionário de 18 perguntas com respostas de múltipla escolha. Essas 18 perguntas são todas relacionadas a acontecimentos ou debates que acontecem no Brasil de 2013 para cá, quer dizer, todas perguntas com as quais as pessoas estariam familiarizadas e elas tinham aquelas 4 ou 5, dependendo da pergunta, respostas múltipla escolha para escolher. E a partir daí eu desenvolvi um algoritmo usando o Gemini e ChatGPT para fazer um cálculo de... Dependendo do conjunto de respostas que você dá, como que você se encaixa numa dessas 10 ideologias brasileiras. O interessante das 10 a gente não encontrou ninguém que respondesse, que se encaixasse em uma delas, que é o comunismo cosmopolita, que é o trotskismo. Uma coisa que eu estava brincando com o Christian na semana passada. Era um charme ser da Libelu nos anos 70. Não tem mais Libelu, gente.
Viraram todos liberais. O mundo muda. Viraram todos liberais, bem, menos o Reinaldo Azevedo. Mas com o resto virou todo mundo outra coisa. O que a gente descobriu? Eu vou ler rapidamente e começar a conversar sobre isso. Quando a gente olha para o Brasil inteiro, o maior grupo ideológico é o conservadorismo societário, 20%. Na sequência, o socialismo nacionalista, pensa Getúlio, Brizola, Ciro Gomes. Socialismo nacionalista, 18,3%. Aí vem o conservadorismo estatista, pensa Ernesto Geisel, pensa Juscelino Kubitschek. Entendeu? A turma desenvolvimentista, só que conservadora. 17% o conservadorismo estatista. A quarta ideologia é o socialismo cosmopolita, 14,5%. Esse socialismo não pensa comunismo não, tá? Pensa esquerda democrática. Aliás, esse socialismo cosmopolita é a esquerda mais democrática que tem. O PT na fundação era isso. É aquela esquerda que está em oposição aos nacional-desenvolvimentistas. O PSOL é uma turma muito preocupada com questões de comportamento. Os identitários estão ali dentro, mas não são apenas os identitários. Esses são solidamente democráticos, tá? Aí você tem como quinta ideologia libertarianismo econômico, 11%. A sexta, reacionarismo religioso, 6,6%. A sétima, liberalismo democrático, 6,45%. A oitava, fascismo, 2,8%. E a nona, comunismo nacionalista, 0,7%. Esse comunismo nacionalista, pensa Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, é a turma que é meio que o stalinismo, né? Em oposição ao trotskismo, mas, enfim, 0,7%, não chega a 1%. O que eu acho mais interessante, e eu queria trazer aqui para o debate, é o seguinte: a gente foi atrás de entender como é que eram as bases do Lula e do Bolsonaro na distribuição dessas ideologias. 30% dos eleitores do Lula são socialismo nacionalista. E 20% dos eleitores do Lula são socialismo cosmopolita. Quer dizer, 50% aí são os dois socialismos. Aí você tem 16% do conservadorismo societário. O conservadorismo societário é o conservadorismo mais democrático dos dois. Você não vê conservadores societários defendendo ditadura em nenhum momento da história. É aquele conservadorismo que está mais preocupado com família, com valores e com estabilidade. Estabilidade é uma coisa muito importante para esse conservador. Então, 16% da base do Lula são conservadores societários, o quarto grupo, 12%, são os conservadores estatistas. Isso é uma coisa interessante. Na base do Lula, 45% das pessoas na base do Lula, quer dizer, são as pessoas que respondem espontaneamente. Antes que você pergunte, antes que você sugira nomes de presidente da República para votar candidatos, a pessoa já fala Lula. 45% dos eleitores que falam espontaneamente Lula são de ideologias de direita. Aí, quando a gente vai para o Bolsonaro, 27% conservadores estatistas, 20% libertarianos econômicos. Quer dizer, quase 50% do Bolsonaro é o conservador estatista e o libertarianismo, que é muito interessante porque, por um lado, tudo bem, são duas ideologias de direita. O libertarianismo, obviamente, tem ali o Paulo Guedes, né, a Faria Lima. E o conservadorismo estatista é o Geisel, né? O interessante por um lado, faz muito sentido, e por outro, isso aqui é o governo impossível. Porque você não consegue atender os dois ao mesmo tempo. Porque é claro que o conservador estatista quer muita polícia e muita ordem, enquanto o conservador societário está preocupado com estabilidade, o conservador estatista está preocupado com ordem. Então, faz algum sentido o Bolsonaro com aquele tipão ditadura militar, tudo mais, faz sentido. O problema é que se você entrega o Estado desenvolvimentista
que o conservador estatista quer, você não pode entregar o Estado livre mercado que o libertariano quer. Então, a base do Bolsonaro tem essa incoerência que você consegue sustentar no discurso demagógico, mas você não consegue entregar o governo para os dois. O que eu acho mais interessante desse jogo é, primeiro, olha, a base do Bolsonaro não é fascista. Na verdade, o percentual de fascistas na base de Bolsonaro, 1,8, é menor do que o percentual de fascistas na sociedade, que é 2,8. Então, não estamos falando de uma base que seja necessariamente fascista ou necessariamente antidemocrática, embora estas duas sejam ideologias que membros dessas ideologias no passado tanto foram democratas claros. JK era um democrata, evidentemente democrata, um conservador estatista. Mas é uma turma que bandeia para um governo de força, se acha que na democracia não consegue o que quer, com alguma facilidade. A gente vê o Roberto Campos, a gente vê todos os militares, né? Castelo Branco, etc. Então, o que eu acho interessante e da base de eleitores espontâneos do Bolsonaro, só 15% são de ideologias de esquerda. Então, você vê uma base conservadora grande no lulismo, de pessoas de ideologias de direita. No bolsonarismo, você não vê uma base de esquerda, 15%. É pouco perante isso. E você vê essa coisa curiosa, que por um lado, eles não são necessariamente radicais, né, pegar. São pessoas que são ideologias que são capazes de operar na democracia como são capazes de operar numa ditadura. E que você não consegue entregar as duas coisas para os dois grupos. Como é que você viu essa pesquisa, hein? Eu acho que tem tanta coisa absolutamente fascinante nessa pesquisa para a gente pensar. Uma é o seguinte, você não tem uma sobreposição automática, e é isso que dificulta tanto as pessoas de compreender as razões das preferências eleitorais. Você não tem uma sobreposição automática entre ideologia e a escolha eleitoral. Porque a escolha eleitoral ela é produzida por uma coisa que a ciência política chama de shortcoming, um atalho. E a ideologia é algo que tem a ver com a sua visão de mundo como um todo. E para escolher alguém, você precisa... Por quê? Porque a gente investe, o cidadão normal investe um tempo muito pequeno em se informar sobre a política por uma razão óbvia, né? Você não tem tempo para isso. Então você escolhe por atalhos. E esses atalhos podem ter a ver com uma coisa muito simples. As suas preferências culturais, a religião, ou o seu interesse econômico mais imediato. É isso, eu sou beneficiado por uma ação do governo, então eu escolho continuar votando nesse incumbente. Não é? Quer dizer, isso permite com que você tenha, por exemplo, uma base conservadora votando no Lula. Né? Porque Então, uma das coisas interessantes da pesquisa é que ela demonstra algo que a gente já sabia, que o fenômeno político Lula não é um fenômeno de esquerda. Ele em si é uma figura de esquerda. Isso. A gente já sabia disso. A gente já sabia. Você sabia intuitivamente, agora a gente tem dados para corroborar. O fenômeno Lula... E por que a ciência política sempre teve dificuldade de pegar isso? Porque a ciência política tratava ideologia como uma coisa de segunda importância, porque o que importava era a escolha do indivíduo, independentemente dos seus moventes, dos seus motivos. Numa situação de transição, de mudança, de crise política, você não pode escolher. Sobretudo porque... você não pode escolher, você não pode ignorar a ideologia. Sobretudo porque o mapa da ideologia que a pesquisa mostrou, o mapa que ela revelou, ele ajuda a gente a entender que as transformações da sociedade, elas produzem uma demanda política. E cabe aos líderes, aos políticos, entender essa demanda e capturá-las.
É por isso que você pode ter uma coalizão que leva o Bolsonaro ao poder de conservadores estatistas e libertarianos. Porque o que permite essa coalizão? Uma insatisfação com o modelo vigente anterior, com a esquerda, com o PT, etc. Né? Quer dizer, então essa coalizão ela só se mantém de pé enquanto você precisa destruir o inimigo, porque é uma coalizão que não consegue construir um consenso sobre um projeto de país, é óbvio, né? Como é que, né? Militar, por exemplo, que é o tipo ideal do conservadorismo estatista, ele precisa de gasto público. Mas como é que exército sem gasto público é impossível, né? Forças armadas, aliás, no geral. O que coloca em choque com o libertarianismo. Então, eu acho que a pesquisa, ela tem essas duas dimensões muito importantes para a gente. Uma é mostrar que o fenômeno Lula não é um fenômeno de esquerda. O sucesso eleitoral do Lula não é resultado de um projeto de esquerda. É claro que ele é um projeto de esquerda, é claro que ele tem uma política de esquerda, mas o que leva as pessoas a votar no Lula não é necessariamente ideologia de esquerda. Não é? É a satisfação com o resultado, em termos de políticas públicas, desse modelo. Né? Políticas públicas de esquerda, políticas públicas redistributivas, políticas públicas preocupadas com renda, com inclusão, né? Com inclusão pela educação, enfim, com promoção de políticas de saúde, etc, etc. Mas não é por uma afinidade ideológica. Isso é muito claro. É por uma afinidade de preferências com relação às políticas públicas que foram implementadas pelo governo. Então, acho que isso é um ponto fantástico que a pesquisa permite a gente entender. E outra é a ideia de que a pesquisa mostra para a gente que a diversidade de posições e de conflitos que existem na sociedade brasileira, conflitos ideológicos, ela é muito maior e muito mais complexa do que o cenário político, do que as preferências cristalizadas no cenário político. Cabe a esses líderes entender essa variedade e construir um discurso capaz de capturá-la, né? Que foi o que o Bolsonaro conseguiu e que é o que se o PT, se a Frente Democrática quiser ter sucesso eleitoral, quiser continuar tendo sucesso eleitoral, não só em 2026, mas adiante, ela vai ter que entender isso. Isso vai ter que descer goela abaixo. Entender que o sucesso político possível para essa frente democrática, para essa centro-esquerda, é entender que eles precisam, e aí eu vou ser muito claro no que eu estou dizendo, eles precisam se conservadorizar, certo sentido. Eles precisam incorporar um discurso mais conservador, um discurso mais preocupado com segurança, um discurso mais preocupado com família, um discurso mais preocupado com religião. Eu acho que a pesquisa deixa muito claro, é isso, a gente conversando, a gente já intuía isso, né, Pedro? Mas agora a gente tem dados muito objetivos para demonstrar isso. O maior bloco de indecisos são conservadores societários. Ou seja, estabilidade. Só confirma o que a gente está dizendo. Estabilidade, família e entrega de serviço público. É pesadamente feminino esse bloco. Pesadamente feminino e da classe média baixa, classe C. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo pra ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.